Boa tarde! Começamos mais uma aula remota da EMEI-EF Cami Minha Daira com a turma do primeiro ano A e comigo, professora Renata Pereira Coutinho. Pegue o seu material escolar, lápis de escrever, atividades de português e matemática, borracha, lápis de cor e lembre do calendário das emoções. Falando em calendário, vamos conferir a data de hoje no calendário de agosto. Ontem foi segunda-feira, então hoje é o único dia da semana que começa com a letra T. Terça-feira. Lá embaixo, no final, estamos terminando o mês, a última terça-feira do mês, dia 25. Por extenso, fica assim, terça-feira. Lembrem que sempre que a gente escreve por extenso, depois do nome do dia da semana, usa-se vírgula. E em seguida, coloca-se o dia 25 de agosto de 2020. Com as barrinhas, nós temos duas barras, né? A primeira separa o dia do mês e a segunda separa o mês do ano. Então fica 25, barrinha, 08. Por que tem esse 0? Porque precisa ter dois números aí no meio. Agosto é só o 8º mês. Então, se fosse só escrever isso, bastava deixar o 8 sozinho. Mas aqui no meio precisa ter dois números. E tem que ser um número que não vai mudar o valor do 8. Por isso, nós usamos o 0. Já ao final, até poderia ter apenas dois números. Poderia ser apenas 20. Mas o ano de 2020, nas barrinhas nós temos que escrever inteiro, que é para não correr o risco de acrescentarem aqui ao final outros números, aumentando o ano para 2021, 2022. Então, apenas no ano de 2020, nós temos que escrever todos os 4 números. Até o ano passado, que era 2019, bastava escrever os dois últimos números, o 19. Em 2020, não. Escrevemos o ano inteiro. Vamos à atividade do 8º dia da 5ª remessa de atividades remotas de português? Continuamos com o assunto da aula de ontem, parlendas. Leia a parlenda A Galinha do Vizinho e pinte o nome dos números que aparecem. Essa parlenda nós já vimos lá na sequência didática da galinha ruiva, lembram? Em seguida, leia as curiosidades sobre o animal da parlenda. Então, começamos com o título em negrito. Lembram o que é negrito? Essa letrinha aqui é mais gordinha e mais escura do que as outras. O título é A Galinha do Vizinho. E a parlenda também começa assim. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10. Uma curiosidade para vocês. A palavra bota que aparece nessa parlenda não é aquela bota de pôr no pé,
Não é aquela bota que é um calçado. É de botar ovo. Os ovos que a galinha põe, né? Os ovos que a gente gosta de usar para fazer as nossas comidinhas. Aqui temos ovos brancos para enriquecer a aula. Tem ovos amarelos, tem ovos com a casquinha branca. Sabiam que tem ovos com a casca verde e até azul? Tem cascas de todas as cores. O que é amarelinho em todos os ovos? Não é a casca, é a gema lá dentro. Depois de pintar os números, lá no texto da parlenda, os números que aparecem 1, 2, até o número 10, nós vamos para a hora da curiosidade. O que será que vamos aprender de curioso sobre as galinhas? Vamos à leitura? Curiosidade A. Galinha é o nome popular da ave galos. Olhem que interessante, o nome científico está com uma letra diferente das outras. Perceberam que o nome está inclinado? Olhem a direção da letra, inclinada assim, como se fosse uma barrinha. Nas demais letras, a escrita delas é sempre em pé. Bem retinho em pé, mas aqui no nome científico está inclinado. E é para ser assim mesmo. Todo nome científico se escreve com a letra um pouquinho caída para o lado. Galos é uma palavra em latim. Todo nome científico também se escreve nessa língua chamada de língua morta, porque ela não é mais falada, ela é usada apenas para escrever e em situações científicas. Sabiam que esse é o verdadeiro nome das galinhas? Galos. Vamos à próxima curiosidade. B. É um dos animais mais domesticados do mundo. Acredita-se que o costume tenha começado na Ásia. A Ásia fica em outro continente. Nós estamos no continente americano. Para chegar à Ásia, temos que atravessar o oceano. Então, as galinhas vieram de lá, do outro lado do oceano. Mais precisamente na Índia. Elas vieram de lá da Índia. Há cerca de 4.000 anos. Muito tempo, não é mesmo? Vamos à próxima curiosidade. C. O ovo da galinha é uma excelente fonte de proteínas, ferro e vitaminas B, E e B12. Então, é muito importante consumir ovo de galinha na nossa refeição. Curiosidade D. Quando se alimenta, a galinha ingere, junto com a comida, pequenas pedras e terra. Ela não fica bicando no chão? Junto com a comida, também ela engole pedras e terra. Que nojo! Mas será que a galinha tem nojo disso? Será que ela fica engasgada? Vamos continuar. Isso ajuda na digestão do animal. Digestão, para quem não sabe, para quem está com dúvida, é o que acontece dentro do nosso estômago. A gente mastiga e, no caso da galinha, ela engole. E dentro do estômago
Ele aperta a comida, ele tem um músculo que abre e fecha, aperta e solta a comida, para continuar moendo a comida. Se a pedrinha está junto com a comida dentro da barriga da galinha, a pedrinha ajuda a moer mais ainda. Afinal, a galinha não come só minhoca, que é mole. Ela também come grãos, que são duros, né? Vejam os grãos de milho, são muito duros. Então, aquelas pedrinhas ajudam a moer, ajudam na digestão. Olhem, as pedras servem para ajudar a moela da ave a triturar o alimento. Então, lá na galinha, o alimento é moído na moela. Viram que interessante? Moela. Parece muito com a palavra moer, né? Vamos à próxima curiosidade. Letra E. A cor do ovo é determinada pela raça da galinha. Por isso, existem ovos branco, bege e bege escuro. E como eu já havia falado antes, tem ovos com a casca azul, com a casca esverdeada. Mas isso é a casca. Ao cantar, o galo avisa ao galinheiro que continua vivo e no comando e assusta possíveis desafiantes. Todas essas curiosidades saíram desse endereço que está aqui embaixo com as letras azuis. Quando nós vamos ler a fonte de onde foi tirada uma informação, tem uma dica para vocês. Não precisa ler a linha inteira, basta ler a primeira parte que está depois dessa sequência de letras HTTP S://. Olha, tem as barrinhas aqui e a próxima linha. Basta ler esta primeira parte que a gente já fica sabendo de onde foi tirado. Foi tirado do site Guia dos Curiosos. Agora, se você quiser acessar o site nesse texto, aí você precisa digitar tudo isso que está aqui, com todos os pontos, com todas as barrinhas, os tracinhos. Se você digitar tudo isso lá no buscador do Google, por exemplo, vai abrir o texto das curiosidades sobre a galinha. Para encerrar, no seu caderno, você fará a última tarefa. Escreva em seu caderno palavras que começam com G. G-A. A professora deixou alguns exemplos. Você não precisa escrever esses. Pode escrever outros, tudo bem? Nós temos aqui o garfinho. Vocês já assistiram o filme O Último do Toy Story? Esse é o garfinho lá do Toy Story. Mas a palavra garfo também vale. Pode ser garfinho ou garfo. Ou você pode pensar em outra que começa com G. Esses são apenas exemplos. Ao lado nós temos uma garrafa. E aqui a galáxia. Olha que linda! Embaixo temos 3 animais. 2 fazem parte da tarefa de hoje, da espécie galos-galos. Então, nós temos o galo, que canta para avisar que está vivo. Um gato e uma galinha. Todos esses nomes começam com G. Você pode escolher outros ou escrever esses que eu deixei como exemplo. Veja a seguir a aula de matemática. Até lá!